Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Hoje a gente vai estar prosseguindo com os nossos estudos do livro dos Salmos, que foi iniciado lá na semana passada com o Diego. Se você ainda não está em dia com as aulas, vale a pena dar uma olhada. Tá tudo no YouTube aqui da igreja e realmente tá um estudo muito legal que eu e o Diego estamos gravando com base no material da coleção, né, Uma Viagem pela História da Redenção. E a gente tá na revista Uma Viagem pela História da Redenção, parte 3. Hoje, a nossa lição é a lição de número 7. Começamos a estudar os livros da sabedoria, os livros poéticos da Bíblia, faz algumas semanas, algumas lições, né, é o tema dessa revista, e já vimos bastante coisa sobre Jó, tivemos aí uma ideia geral sobre vários aspectos desse livro, da vida desse personagem, coisas que podemos aprender, né, e aplicar na nossa vida. Semana passada, então, como eu falei, a gente começou a olhar para o livro de Salmos, que é o maior livro da Bíblia. Que interessante! E aí o Diego falou um pouco, deu uma visão geral sobre várias questões aí de Salmos e falou sobre o propósito desse livro, sobre o objetivo dele nas nossas vidas, o objetivo dele na época, um montão de coisa. Realmente está super interessante. Eu recomendo que você vá lá assistir de verdade, até para você entender direitinho tudo que a gente vai falar hoje. Mas então, continuando, né? Hoje a gente vai começar no Salmo 2. Então você já pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Salmos, deixar ela aberta assim, ó, logo no começo. O texto principal da semana passada foi o Salmo 1, então hoje a gente vai para o Salmo 2 para olhar também para todo o livro de Salmos, a partir desse segundo. Mas a gente vai começar com o Salmo 2, como a ideia é pensar sobre a mensagem do livro de Salmos, a gente vai olhar um pouquinho ali, ler e pensar e relacionar a vários trechinhos, né? Alguns dos tantos versículos que estão aí contemplados nesses 150 capítulos. Então, fique com a sua Bíblia à mão e atento que a aula hoje vai ser bem legal. Vamos ler o Salmo número 2, acho que nessa enrolação aí, nessa falação toda minha, já deu tempo de você pausar, de você abrir, encontrar na Bíblia aí. Fica mais ou menos no meio da Bíblia, bem mais ou menos, né? E o título diz assim, aqui na versão da Almeida Revista Atualizada, que é a tradução aí mais comum que usamos na igreja, né? Na nossa igreja. O título diz, o reinado do ungido de Deus. O reinado do ungido de Deus. A gente já pode começar aí a criar algumas hipóteses e a pensar um pouquinho sobre o que vem por aí nesse texto, né? Mas vamos ler. Enfim, Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E aí esse finalzinho aí do capítulo 2 é bastante importante para entender toda a mensagem do livro de Salmos, então eu vou até repetir.
para você, ó, já começar a pensar sobre bem-aventurados todos os que nele, né, em Deus, no Filho do Homem, pelo que diz aqui, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Lembrando que na semana passada, para quem está em dia com a matéria, quem está em dia com as aulas, vai lembrar que a gente pensou um pouquinho também sobre o conceito aí de bem-aventurado, que é um termo que é muito mais forte do que feliz, apesar dele envolver felicidade, envolver várias coisas, ele é principalmente sobre ser objeto do favor, do amor, da graça de Deus, da graça especial de Deus. Isso é uma pessoa bem-aventurada, que é, né, sobre a verdadeira felicidade. Não é à toa que a nossa lição se chama Uma Vida Santa e Feliz. Aí dando um spoiler sobre o que a gente vai olhar e sobre, enfim, o que a gente vai descobrir se é a mensagem do livro dos Salmos. Mas vamos orar primeiro, né, pessoal? Vamos pedir aí iluminação de Deus na nossa reflexão. Pai, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por essa ferramenta, por esse recurso da internet que permite que o Senhor abençoe mais vidas, Senhor, permite que o seu nome seja exaltado e glorificado e que a gente alcance mais pessoas que estão longe, que não podem estar conosco presencialmente, ao vivo. Eu peço para que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo a essa aula. Peço para que o Teu Santo Espírito fale aos corações, ilumine a nossa reflexão, guie-nos pela Tua Palavra, facilite a nossa compreensão, a nossa interpretação das Escrituras. Eu peço para que o Senhor edifique a nossa vida por meio da Tua Palavra, por meio do estudo que vamos fazer aqui hoje dela. E eu agradeço muito pelo privilégio de poder ler a Tua Palavra, de desfrutar do Seu amor, desfrutar da Sua companhia. Cuida, abençoa essa aula e cada um que está aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, esse Salmo 2 aí, pelo título, pelo que ele vai dizer, a gente pensa muito na questão aí de reinado, né? Que é um tema também que vai estar presente em várias partes do livro de Salmos. Vou falar muito isso hoje, porque é esse o foco da aula, mas enfim. E pensando sobre isso, se a gente for olhar então para o contexto, por exemplo, político do nosso mundo, para o contexto internacional, nacional, de tudo, a gente não vai ver, certamente a nossa conclusão não vai ser, né, a análise mais simples já não vai ter a conclusão de que tá tudo bem, porque não está tudo bem. A gente recebe o tempo inteiro notícias pela internet, pelos jornais, pela televisão, pelo meio que for, né, pelas redes sociais, e o que a gente mais vê é problema. Guerra, doença, dificuldade, e principalmente sobre as guerras, né? É até interessante que agora a gente tá recebendo muita notícia, tendo muitas imagens e informações fortes sobre essa guerra recente da Rússia, da Ucrânia, que é algo que tem aí, enfim, recentemente esteve, e ainda tá, né, aos montes aí nos meios de informação. Tem, enfim, a guerra da Síria, a guerra do Afeganistão, a guerra da Etiópia, a guerra do Iêmen. Se você der um Google aí em 5 minutos, você vai achar um montão de guerra que está acontecendo nesse momento que eu tô aqui falando, que você tá aí assistindo. Tem lugares que não estão desfrutando dessa paz aqui que a gente está desfrutando, e aí a gente vê esse contexto do nosso mundo hoje em dia, a gente vai ver e vai pensar, a gente não, né? Nós não, mas é possível, né? Qualquer pessoa é possível olhar e pensar, que é isso? Mas que Deus é esse? Onde é que tá esse Deus? Porque será que Deus tá de férias? Que tá tudo dando errado hoje, agora? Que tá cheio de guerra, que tá cheio de problema? Que tá tendo guerra na Ucrânia, que tá tendo guerra na Rússia, que tá tendo guerra aqui, tá tendo guerra ali? É o quê? Cadê Deus? E aí é possível que surja essa dúvida. E aí a gente, estudando o livro de Salmos, pode encontrar a resposta para essa afirmação. Deus está no controle? Deus tirou férias? Cadê Deus? Que Deus é esse? Tem Deus? A gente vai responder que sim.
a partir da leitura do livro dos Salmos e até aqui no Salmo 2. A gente vai responder que sim, e o nosso estudo aqui vai hoje esclarecer e nos ajudar, né, se Deus quiser, a perceber que Ele, o nosso Senhor, está no comando e que Ele tem tudo sob controle. Mesmo que pareça pra gente, no nosso olhar humano aí, que as coisas que Deus perdeu o controle, Ele não perdeu o controle. Então, sobre o livro de Salmos, né? Vimos o seu propósito na semana passada, pelo Salmo 1, estudamos e hoje estaremos estudando, como eu já falei na introdução, sobre a mensagem do livro dos Salmos. E que mensagem é essa? Então você me pergunta. E aí, vamos entrar aí por temas. Em primeiro lugar, como falei, nosso Deus é rei. Como eu falei sobre Deus ter o controle de tudo, Ele tem controle de tudo, Ele é rei. A mensagem do Salmo 2, esse que a gente acabou de ler, principalmente é que o Senhor reina. Olha só, por exemplo, lá no versículo 4, vai falar que aquele que habita nos céus vai se referir ao Senhor dessa maneira. Tá falando um pouco sobre o governo soberano de Deus sobre toda a sua criação, né, sobre todo o universo. E aí essa imagem também de Deus reinando no seu trono vai aparecer em todo o livro de Salmos. Por exemplo, e aí vamos rapidamente dar uma passeada por Salmos. Olha só, Salmos 29, versículo 10 diz assim: o Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Tá falando sobre o Senhor presidindo. Então Deus é rei, Deus é presidente, Deus é governante, Deus é tudo. Tá falando sobre o controle, o poder de Deus, né? Que Deus está acima de tudo isso, tem o controle do universo nas suas mãos. E aqui nesse Salmo 29, versículo 10, fala sobre os dilúvios, que não são referência direta, sei lá, a Noé ou algo do tipo, mas enfim, as águas caóticas de um mar que ameaçavam um mundo organizado, né, que foram subjugadas pelo Senhor. Enfim, lá continuando aqui o nosso passeio, vamos para o Salmo 47, versículo 8, diz que Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Lá no Salmo 55, versículo 19, Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Então, tá falando aqui também, já estamos lá para o Salmo 55, que Deus preside desde a eternidade. Você vê que a mensagem é bem coerente. E lá no Salmo 102, tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do seu nome de geração em geração. Então, olha, o que a gente viu aqui brevemente nesse nosso passeio? Que Deus é rei. A gente viu no Salmo 2 que ele está presidindo ali, ele está comandando do seu trono, né, todo o universo. A gente viu que Deus tem poder, tem controle sobre os dilúvios, tem controle sobre os mares, viu que o Senhor reina sobre as nações e aí lá no Salmo 55, que ele preside desde a eternidade, e aqui no Salmo 102, versículo 12, que vai estender para o futuro agora, né? Ele preside desde a eternidade, e agora aqui no Salmo 102 vai falar que ele permanece para sempre. Então é um reinado eterno. Olha isso que legal. Enfim, tem várias outras passagens. O livro de Salmos é enorme, a gente não vai ler os 150 capítulos, mas você aí pode ler, enfim, nos seus momentos devocionais com Deus. O livro de Salmos é maravilhoso. Inclusive, UPA e todos estão convidados a fazerem a leitura dos livros de sabedoria conosco, enquanto estudamos esse tema. Vale muito a pena. Você pode começar hoje, você pode começar amanhã, pode começar lendo Jó, pode começar lendo Salmos, mas leia, enfim. Fecha parênteses, né? Por exemplo, os Salmos 93, Salmos 95, 96, 97, 98, 99 também vão falar sobre o governo do Senhor. Tem vários exemplos aqui, mas enfim, a mensagem, né, é essa, que o nosso Deus é rei, que Deus reina, o Senhor reina. E aí, além de declarar isso, que o
Senhor reina sobre o universo, as nações, né? E reina sobre a eternidade. A gente viu isso aqui dando uma olhada em vários versículos. O Salmo 2, voltando para o Salmo 2, também ensina que, como rei, nosso Deus rei, né? Agora, ele também vai ensinar que, como rei, ele governa por meio de um escolhido, por meio de escolhidos, né? Que são chamados aqui, né? É chamado aqui, no caso, especificado como ungido de Deus. Perdi aqui, pronto. Ele reina por meio do seu ungido, como diz no versículo 2. Vai falar sobre o ungido do Senhor. E é, inclusive, como eu falei antes, né, lá no começo, do títulozinho que tem aqui na versão da tradução da Almeida Revista Atualizada, o reinado do ungido de Deus. Então, o que é isso? O que é um ungido? Eu falei que é um escolhido, né, que Deus reina por meio do seu escolhido, por meio do seu ungido. E aí, é interessante que eu não sabia disso, eu aprendi também, tá, gente? E agora eu vou repassar o conhecimento. Olha só, a palavra ungido, ela é traduzida do texto hebraico, né? Da mesma palavra de onde vem a palavra Messias, né? De onde foi traduzida a palavra Messias. Não me pergunte qual é a palavra, que eu não vou saber pronunciar, não vou saber qual é. Mas existe essa relação, esse é o ponto. Ungido e Messias. Então, em geral, no Antigo Testamento, o termo é usado também nos Salmos, enfim, para se referir ao rei Davi, que foi também escritor de muitos salmos. Se você assistiu a aula passada, você tá sabendo. Se refere ao rei Davi, se refere aos seus descendentes também, que são, inclusive, exemplos, são tipos de Cristo, que são como uma profecia viva, né? Pessoas que apontam, que encenam, que anunciam Jesus. Então, muito legal. Reinado, ungido, escolhido, pode ser o rei Davi, pode se referir a ele, se referir aos seus descendentes, se referir a Davi como um tipo de Cristo, enfim, tudo isso. E aí o governo do nosso Deus, né, que se efetua por meio do seu ungido, não permanece sem oposição. Se você prestar atenção na leitura, você viu que os reis da terra desejam se rebelar contra o governo divino. Tá lá no Salmo 2, olha só lá no comecinho, no versículo 2 diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Enfim, os príncipes conspiram, né, contra o Senhor e contra o ungido do Senhor. Então, se a gente olhar para a história do povo de Deus da antiguidade, que é esse pessoal aqui dessa época, a gente vai ver que o reino de Davi passou por muitas turbulências internas, mas também externas, relacionadas a guerras com outras nações, inimigos, invasões e cativeiro e escravidão, né, ficando até então sujeitos a outras nações. Isso faz certamente referência a esses aspectos, que você vai lembrar dessa história aí, dessas histórias todas, porque a gente também já estudou isso. Eu tenho certeza que você está em dia com a EBD da UPA. Mas enfim, aconteceu tudo isso, né, na história dos israelitas. Mas a mensagem aqui, no Salmo 2, e ao longo de todo o livro de Salmos, é que o nosso Deus tem o controle absoluto. O controle está nas mãos de Deus. Mesmo que as evidências ali das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo no momento, falamos um pouco sobre hoje em dia, sobre um pouco como tem tanta guerra acontecendo, como tem tanto problema, no passado também era assim, e às vezes a gente pode olhar para isso e duvidar e achar que não, mas sim, Deus está no controle absoluto. E aí o livro dos Salmos convocou lá na época os israelitas a confiar, né, viver uma vida de fé. Confiar é viver uma vida de fé, acreditar, confiar no governo de Deus, crer
que uma vida verdadeiramente feliz, falamos sobre ser bem-aventurado, né, que é a verdadeira felicidade, é você desfrutar do amor, da graça de Deus, da bênção de Deus, enfim, e viver uma vida verdadeiramente feliz é possível para todos os que nele se refugiam. E aí isso esse salmo aqui convocou os israelitas e nos convoca hoje em dia também a pensar nisso, que que bem-aventurados todos os que nele se refugiam, que todos os que se refugiam no Filho de Deus, em Jesus, em Deus, serão bem-aventurados, podem encontrar a verdadeira felicidade. Olha que maravilha! Então, beleza, o nosso Deus é rei, a gente viu tudo isso, que ele reina por meio do seu ungido. O que mais, né? O que mais a gente vai encontrar aqui na mensagem do livro dos Salmos? A gente vai descobrir, por exemplo, que o nosso destino é a glória. Vai falar aqui que o nosso destino é uma vida verdadeiramente feliz, como eu falei, que quer dizer também a glória, né, em uma palavra. E é interessante também fazer um contraste, porque no início do livro de Salmos, para quem já teve oportunidade de ler, para quem está lendo, para quem não leu, vamos dar uma olhada aqui, e perceber que tem várias expressões de solidão, de tristeza, de sofrimento. Olha só, poucos exemplos, né? A gente não pode ver todas as vezes que isso acontece, é igual ao outro, né? Enfim. No Salmos 3, né? No Salmo 3, olha o seguinte, na mesma página, ou não, né? Se a sua Bíblia for pequenininha ou se for no celular, mas enfim. Só passar para o próximo Salmo. Salmo 3, olha o que diz. Versículos 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Uma pessoa sofrendo com muitos inimigos. No Salmo 4, estamos passando aí logo em seguida, né? Vimos o 3, agora no Salmo 4 um exemplo, o versículo 1 vai falar sobre angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração, né? Uma oração, um pedido para que Deus ajude ele no sofrimento. Salmo 5 vai começar assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. O Salmo 6 também, né, vai ter, vai falar disso, olha só, Salmo 6, versículos 1, 2 e 3. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Olha só, aqui o salmista debilitado, abalado, e no versículo 3 vai falar: também a minha alma está profundamente perturbada. Então, ok, parece muito negativo isso aqui, tudo que tá acontecendo. O livro já começa assim: que história é essa de glória, que história é essa de bem-aventurança, de felicidade verdadeira que eu não tô vendo? Esse tom negativo, né, essa vibe aí de sofrimento, de experiências difíceis, ela não é predominante no livro dos Salmos. Inclusive, ele é encerrado com uma maravilhosa expressão de louvor. O tom é bem diferente do que esse que a gente vê aqui no início, mais pessimista. Vamos até dar um pulo agora, a gente deu uma viagem, agora a gente vai dar um pulo lá pro Salmo 150, pro último, né? Estamos lá no comecinho do Salmo, vamos lá pro final. Olha o Salmo 150, como ele é alegre, como ele vai falar de louvor, olha só. Abriu aí no Salmo 150, né? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor.
Aleluia. Olha isso, gente. Nesse é o último salmo, é assim que esse livro vai terminar. É realmente uma vibe mais alegre. Então, nós somos convocados, a todo ser que respira é convocado a louvar ao Senhor, né? Nós somos aqui chamados a louvar o Senhor 13 vezes aqui. Se você contar, você vai ver que são 13 vezes, além desse verbo louvar, tem também a expressão aleluia no final, né? Que significa louvar ao Senhor. E a felicidade verdadeira sobre a qual estamos falando aqui na aula de hoje, ela pode não ser experimentada em todos os momentos ao longo do caminho da vida. Só que a gente aprende aqui com Salmos que a vida verdadeiramente feliz, apesar dela aqui nós enfrentarmos dificuldades, a vida verdadeiramente feliz é o destino do povo da aliança. Nosso Deus é rei, nosso destino é a glória, e que mais, né? O nosso rei está vindo, o nosso rei está voltando. Estou pensando aqui sobre a mensagem de Salmos, a gente inevitavelmente vai... a mensagem de Salmos, do livro, tudo isso está muito relacionado e vai remeter à história, né, do povo de Israel, de exílio, de juízo. Israel, por causa da desobediência, teve que viver com a ausência do rei, do rei da linhagem de Davi. E vocês vão lembrar certamente que Israel foi dividida entre o Reino do Sul, o Reino do Norte, e o Reino do Norte durou só 200 anos. Foram levados para a Síria como escravos, depois de um cerco de 3 anos. E aí o Reino do Sul, de Judá, que durou um pouquinho mais, também caiu, foi destruído pela Babilônia. E nos dois casos teve o juízo de Deus por causa da desobediência, teve o cumprimento da sua aliança, né, porque o povo se rebelou contra ele. Então teve essa queda da monarquia, né, já que estamos falando de reinado, de Davi, de descendente, está tudo muito relacionado, né, claro. Então, até porque esse é o contexto em que o livro foi escrito, é muito importante a gente relembrar isso tudo. Então, apesar de todo esse problemão da queda da monarquia e dessas dificuldades que o povo enfrentava, eles são chamados, eles devem viver pela fé, manter a fé de que Deus é rei, de que o Senhor reina. E além disso, também tá junto, né? Anda ali unido a isso, a essa fé, a esperança de que o rei está vindo. A esperança do rei, de que o rei messiânico vem, dessa vinda, ela é visível em vários salmos, em vários momentos. Um exemplo, a gente pode encontrar lá no Salmo 96, olha só, Salmo 96, a partir do versículo 11. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Enfim, tá falando aqui sobre a vinda do Senhor, né, sobre o julgamento, sobre tudo, e vai estar presente em diversos outros momentos, né? O livro dos Salmos vai apresentar essa clara esperança de que o rei ungido um dia virá a cumprir as promessas feitas a Davi. Por exemplo, aquela promessa que a gente viu, que a gente acabou de ler, né? E repetiu já, que bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, toda essa esperança da vinda do Senhor, Jesus já veio, o Messias veio, né? Então agora a gente espera pela sua volta. Isso também se aplica bastante a nós, assim como se aplicava, obviamente, aos israelitas lá do passado. Então hoje a gente tem que ter essa mesma esperança da vinda do nosso Senhor, da vinda do nosso Rei. E, enfim, porque ele virá para reinar sobre todas as coisas. No Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 22, versículo 7, diz:
Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, nós aguardamos, nós temos essa esperança, nós ansiamos pela vinda do nosso Rei. E o livro dos Salmos fala sobre tudo isso. Concluindo, o livro dos Salmos fala sobre o nosso Senhor como Rei, sobre o controle que Ele tem, enfim, de toda a criação, de toda a eternidade, desde a eternidade e para sempre, sobre todas as nações, sobre todas as circunstâncias. Fala sobre o nosso destino sendo a glória, sendo a felicidade verdadeira, e fala também sobre a vinda do nosso Rei, que o nosso Rei vem. Então, essa crença de que Deus governa sobre todas as coisas deve ser demonstrada nas nossas vidas, e a gente pode pensar aqui, né, algumas formas que isso pode nos ajudar até a viver bem, né, para viver bem. Por exemplo, a confiança em Deus, que alivia muito do fardo que a gente carregaria se a gente achasse que tudo tá, que a nossa vida, por exemplo, está nas nossas mãos, que a gente tem que ter o controle das coisas. Não tem, e a gente não tem controle de nada, e isso é muito bom, porque a gente sabe que quem tem controle é Deus. A gente sabe, a gente não tem controle de nada, mas a gente sabe quem tem o controle de todas as coisas, e graças a Deus a gente pode confiar nele. Que bom! Então, por exemplo, essa confiança em Deus é muito importante pra gente, para nos guardar contra a ansiedade, contra o medo, contra diversos sentimentos que podem afligir a nossa alma. Enfim, essa crença, né, que Deus governa sobre todas as coisas e que o Rei dos Reis virá nos buscar. O nosso destino é a glória. Então, isso também implica preparação para esse momento, né? A gente tem que se preparar para a volta de Jesus, para viver a eternidade com Ele, enfim, para o fim dos tempos, para o julgamento, se preparar para responder pelo que a gente viveu aqui, né? Enfim, a gente confiou em Deus, a gente entregou a nossa vida a Ele, a gente buscou se aproximar de Jesus e seguiu seus passos, por exemplo. Enfim, o governo de Deus do seu ungido é o tema dominante dos Salmos, sendo seu ungido o rei Davi, sendo seu ungido também uma profecia apontando aí para Jesus Cristo, para o Messias. E o tema dominante dos Salmos é o pré-requisito. Esse é o pré-requisito. É isso, só disso que precisamos para uma vida santa e feliz, que, como eu falei, é o tema dessa lição número 7, que nós terminamos agora. Agradeço a quem assistiu até aqui, espero que essa palavra, que essa mensagem, que essa reflexão tenha sido importante para você, que Deus tenha falado ao seu coração, e que agora, se você ainda não leu o livro de Salmos, vai ler. Não precisa ler todos os 150 de uma vez, pode ler com calma. Se você já está lendo, continue, e vamos continuar pensando, né, também refletindo sobre tudo isso que Deus tem para falar pra gente, para nos ensinar. É isso. Terminamos a aula de hoje. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por tudo e para terminar, para fechar a nossa aula. Senhor, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada pela Tua palavra, que é fonte de tanto aprendizado, que é fonte de vida, que é fonte de felicidade e de paz. Eu agradeço por tudo isso que nós pudemos aprender, por tudo isso que pudemos refletir. Peço para que o Senhor vá cultivando esse conhecimento, essa esperança, essa fé nos nossos corações, Deus meu e de todos que estão assistindo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. É isso, gente. Um beijo. Muito obrigada. Até a próxima.